Olá, jovens. Aqui quem fala é Benito Ribeiro, eu sou terapeuta e escritor. E hoje eu queria trazer uma abertura maior sobre um assunto que eu levo muito lá no meu Instagram, e às vezes até com uma certa provocação, que é sobre um movimento que eu vejo como um movimento importantíssimo dentro da vida da gente, que é o movimento da gente sair da casa dos nossos pais e ir construir as nossas próprias vidas. Lá no Instagram, às vezes eu faço até uma provocação com as pessoas quando elas me perguntam o porquê dessa importância. E eu até falo assim, o meu filho eu vou botar para fora de casa com 18 anos de idade ou com 16 anos de idade. Para trazer essa revolta interna deste movimento, para abrir caminho para essa discussão. É claro que eu não vou botar meu filho para fora de casa nem com 16, nem com 18, mas existe um movimento que, como pai, e eu vou falar isso lá mais para o final do vídeo, mas existe um movimento que eu, como pai, preciso fazer para que ele tenha este movimento de sair, tá? Por que é tão importante essa movimentação de nós, que somos filhos, sairmos das casas dos nossos pais e entrarmos na nossa própria empreitada diante da vida, na nossa própria construção? Tem uma coisa que eu vejo muito nos atendimentos, nas histórias que eu escuto, que é a seguinte: por mais que os seus pais sejam pais muito liberais, muito bonzinhos, que respeitem a sua vida, que respeitem o seu lugar, a presença destes pais dentro desta casa que é deles é naturalmente um movimento castrador da sua potência como filho. Percebe só, enquanto você estiver dentro da casa dos seus pais, dentro do seu lar, sempre haverá alguém que é maior do que você, o seu pai ou a sua mãe. Tem recentemente que houve a morte da Rainha Elizabeth e a ascensão ao trono do príncipe Charles, que hoje é rei Charles. Eu comecei a brincar com alguns alunos meus que isso é muito uma síndrome do príncipe Charles. Porque percebe, ele foi até a idade adulta, já idoso, sempre se mantendo num lugar de príncipe. Ele nunca teve o poder absoluto, nem pela própria vida, porque ele estava à espera do trono, à espera deste lugar de rei que lhe foi prometido, que era do direito deles lá. Mas percebe só, o tanto que ele precisou parar e esperar a morte da própria mãe para que ele reinasse finalmente dentro do trono lá na Inglaterra e talvez também dentro da própria vida. Se vocês forem assistir The Crown, que é uma série que fala sobre a vida da realeza lá na Inglaterra, você vai ver que provavelmente ele não teve tanta liberdade assim na construção da própria vida, por estar sempre submetido a essa força que está acima dele, que é a força desta rainha ou deste rei, talvez se você for um filho que ainda mora com o seu pai. Trazendo isso para a realidade de muita gente aqui, que não é príncipe nem realeza, o que acontece em muitos lares é esse movimento que eu falei. Você até pode estar achando que está vivendo a sua vida. Você pode até estar achando que os seus pais respeitam a sua potência, respeitam a sua caminhada. Só que, enquanto você estiver na casa deles, sempre haverá uma limitação sobre a sua potência. É como se os nossos pais, mesmo que eles não queiram, tá? Não estou falando que isso é um movimento intencional deles para abafar a sua potência, não. Mas a presença deles dentro deste lar, que ainda é o seu lar, como alguém maior, vai achatar a sua potência, vai achatar a sua força. Então, mesmo diante de muitas dificuldades que a gente vai se enfrentar quando a gente decide sair da casa deles e viver a nossa própria vida, a nossa própria empreitada, na nossa construção de uma família, de um sistema, de uma casa, é algo que traz para a gente também muita força. Porque ao mesmo tempo que a gente sai para enfrentar essa dificuldade, que é sim uma dificuldade de morar sozinho, construir uma casa, construir uma família, a gente está indo para um lugar onde nós podemos ser reis, onde nós podemos sim manifestar toda a potência que a gente tem, sabendo que naquele lugar, naquele lar, nós somos os maiores. Nós temos o poder de escolha absoluta
do que fazer dentro daquele ambiente, dentro daquele lugar. E a construção deste ambiente, deste lugar onde você é a plena potência, é importante para que você consiga realmente desabrochar toda essa força que existe aí dentro de você e colocá-la para fora, colocá-la para o mundo. Este é um movimento importantíssimo, tá? E aí tem um grande detalhe, né? Este movimento de saída, ele precisa ser uma saída com respeito a esses pais, com respeito a este lar antigo, porque quando a gente vai na revolta, quando a gente vai na exclusão desses pais, deste lar antigo que você viveu, há uma grande possibilidade dessa saída dar muito ruim. É um movimento onde você precisa primeiro saber ser príncipe, saber ser menor dentro dessa escala, lá dentro daquele lar que é deles, para que você consiga fazer a movimentação de libertação deste lugar e construção do seu próprio reinado. E aí eu quero entrar num outro ponto que eu acho muito importante, e é até um alerta para os pais e mães, porque nós, no lugar de pais e mães, nós temos uma missão grande, que é construir uma estrutura emocional para que esses filhos que nós temos tenham o olhar para toda a potencialidade que eles têm e para essa movimentação necessária para que eles um dia percebam que eles podem mais, que eles podem conquistar o próprio reinado deles. E diferente do que eu faço brincando lá no Instagram, dizendo que eu vou botar o meu para fora com 16, 18 anos, o que faz com que a gente construa para esse filho um terreno fértil para que ele descubra a própria potência e vá para a vida, é a gente construir bases sólidas dentro da estrutura emocional desta criança, que vai crescer e chegar no momento de se separar da gente e ir em direção à vida. Essa estrutura, ela se constrói quando nós aprendemos como pais a valorizar aquilo que de força existe nessa criança. Quando nós pais aprendemos a apoiar, a acolher essa criança, porque percebe, quando a gente aprende a acolher, a apoiar, a amar realmente aquele ser, e depois a direcionar este ser para a vida, esse ser vai para a vida carregado de força e sabendo internamente, às vezes inconscientemente, que ele tem um lugar para onde voltar. Percebe só a diferença que é um pai que simplesmente expulsa um filho de casa e nega o apoio a este filho, a esta criança, a esse adulto, para você que pode construir uma base emocional de segurança no seu filho, para que ele consiga olhar para fora e ir com liberdade, e ao mesmo tempo que ele vai com liberdade, ele vai com segurança, porque ele tem um suporte atrás dele. E é claro que, talvez a maioria de vocês que estão me ouvindo aqui, vocês não tiveram essa construção dessa base de segurança atrás de você. Eu vejo muita gente que hoje é pai e é mãe e não tiveram essa construção de um lar emocionalmente sólido por onde ela pudesse se construir para ir para a vida. Alguns que sofreram agressão, rejeição, que tiveram ausência do pai, da mãe, e que de certa forma estão tão inseguros na vida que não conseguem dar essa segurança para os seus filhos. Aí é que entra num outro lugar, que é um lugar muito difícil de ser vivido tanto para estes pais como para estes filhos, que é um movimento onde você, às vezes de forma inconsciente, às vezes de forma consciente, não consegue criar e educar o seu filho para viver a própria vida, para ir para o mundo, para ir para fora. Muitos desses pais que não tiveram a sua base emocional bem construída na casa dos próprios pais, têm uma tendência muito forte a projetar este lugar nos seus próprios filhos, projetar as suas carências nos seus próprios filhos, e com isso, percebe só, ao invés de eu como pai
dar força e potência para que meu filho vá embora e construa a vida dele, eu faço com que ele fique cada vez mais aprisionado dentro do meu lar. Como se ele tivesse aqui nessa existência, não para viver a vida dele e seguir a sua própria construção e fazer a vida continuar, mas para que ele suprisse todo o vazio que existe dentro de mim, toda a dor que existe dentro de mim. E muitos dos filhos que você pode ver hoje, que estão já velhos, entre aspas, e ainda morando com seus próprios pais, pode observar que em muitas dessas histórias existem pais atrás deles que estão mergulhados profundamente em suas questões, que estão vivendo muito as suas carências internas e projetando essas carências internas nos seus próprios filhos, que hoje já são adultos e não conseguem se desprender e viver a própria vida. Quando você está neste lugar de um adulto que foi criado sem essa estrutura de base emocional sólida para você seguir a sua vida, é preciso que você faça o seu trabalho interno, para que você consiga construir essa base sólida emocional dentro de você, para que você consiga ir embora, para que você consiga avançar nos seus processos e consiga avançar na sua construção de vida. Um comportamento bem prejudicial, que eu vejo muitas vezes em filhos desse tipo, é que eles percebem que estão presos a essa dinâmica familiar dos seus pais e começam, ao invés de trabalhar o que os mantém nessa codependência para ir embora, eles ficam esperando que esses pais mudem, que esses pais libertem-nos. Talvez seu pai e sua mãe nunca vá te libertar. E aí, neste ponto, onde é você que precisa sair do seu lugar de codependência, porque realmente cria uma codependência entre pais e filhos, para que a partir daí você consiga ir para a vida no lugar mais maduro, numa postura realmente de um adulto que está pronto para cuidar do seu reinado, para que depois você consiga passar toda essa estrutura e essa força de construção de um reinado para os seus filhos que virão a seguir. Eu vejo, e eu falo muito isso lá no meu Instagram, quando você é pai e é mãe, fazer o seu trabalho interno é algo não só importante para você, mas importante também para os seus filhos. Eles também se beneficiarão muito deste movimento. Então, quanto mais você se trabalhar para conseguir estar numa postura madura, mais acolhimento você vai conseguir dar para os seus filhos, mais amor você vai conseguir dar para os seus filhos, mais direcionamento você vai conseguir dar para os seus filhos e mais segurança você vai dar para que ele olhe para a vida e consiga ter forças para enfrentar a vida. Claro que é uma grande jornada de amadurecimento, tanto para os nossos pais, como para nós, como para os nossos filhos. E aí, nesta jornada, é preciso ter consciência de que a sua responsabilidade é olhar para a sua jornada de amadurecimento. Para você se tornar o rei ou a rainha da sua própria vida, para você conseguir direcionar a sua vida para onde faz sentido para você. Espero que tenham compreendido esse vídeo. Eu fico por aqui e eu volto num próximo momento. Já fui.